Senhor Jesus, obrigado a vocês, glória a Deus. Só reiterando o que o pastor disse, quarta-feira nós vamos ter aqui conosco a Regiane, uma das melhores psicólogas que eu já conheci. Tá? Então não percam, quarta-feira passada, o Bispo Rossini, meu Deus do céu, sem palavras. Quem estava aqui quarta-feira passada? Foi o culto, né? Pelo menos para mim foi o culto, não foi um culto, foi o culto. Fez diferença. E a pastora Regiane, ela é pastora, psicóloga, eu tenho um carinho muito grande por ela, eu e minha esposa, pelo marido dela, Luiz Alberto, e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito enriquecido. Se não é ansioso, vai aprender para ensinar quem é ansioso. Amém? E com relação ao GP, são jovens, não são os adolescentes, são os jovens, amém? Eu também faço essa troca, pastor, muita coisa, mas são os jovens, amém? Vamos para a palavra de Deus? Então, fecha seus olhos um pouquinho só. Pai, em nome de Jesus, toma a direção da minha vida, toma a direção, Senhor Deus, da tua igreja, dos corações que aqui estão. Eu não conheço o que eles estão pensando, eu não sei o que eles pensam, o que eles sentem, mas o Senhor sabe. Então, me usa para ser um porta-voz teu aqui, que eu não fale nada da minha pessoa, do que eu acho, do que eu penso, mas que eu fale a tua palavra única e exclusivamente. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, pede para botar uma aguinha aqui para mim, por favor, querido. A coisa que eu mais ouço no gabinete pastoral é aquele cristão que ele está na igreja, a maioria, ele está na igreja, ele quer uma bênção, mas existe uma barreira entre a pessoa e Deus. Que barreira, pastor? Uma pitada de dúvida, se Deus vai fazer ou não vai. Outra situação, se eu sou merecedor ou não. Isso é recorrente quando as pessoas conversam. Muitos não falam, mas deixam transparecer. Então, eles frequentam a igreja, estão bem aptos a receber qualquer tipo de bênção de Deus, mas existe essa situação. Veem Deus muito longe. Eles, na verdade, se eu posso aqui dar uma descrição para o que acontece, eles não conhecem Deus, de verdade. A história é essa. Eu não queria falar, mas acabo falando. Não conhecem Deus de verdade. Frequentam a igreja, bastante, mas não conhecem. Não sabe como Deus pensa. Não entende as atitudes de Deus. Sabe que Deus tem um caráter espetacular, mas não conhecem a maneira de Deus agir. Isso é que é o problema. Porque obrigado, pastor. Isso impede da pessoa receber a bênção de Deus. Então, o que a gente vai fazer? Hoje, nós vamos, no tempo que eu tenho, nesses 45 minutos, nós vamos tentar um pouquinho, mais uma vez, que eu fiz isso já semana passada. Quem lembra do culto da semana passada? Eu vou te ajudar, porque às vezes dá branco, né? Jesus opera de maneiras diferentes. Uma hora ele operou andando sobre as águas. Dá um pouquinho mais de retorno, por favor. Ele operou andando sobre as águas. Depois, ele andou, ele não andou. Ele mandou o mar parar, o vento de dentro do barco. Então a gente fica sem saber. Como é que ele vai atuar? Aí eu estou pensando que ele vai parar o mar e o vento, ele vem andando sobre as águas, ainda quer que eu ande também, como Pedro. Então não dá para entender essa mente. É muito difícil da gente entender, então desiste. É melhor você parar de tentar entender e conhecer mais o caráter de Deus. Entenderam isso? Amém? Vocês estão sérios demais, eu estou assustado. Pastor Júlio, vem aqui para o meu lugar. Pode dar um sorrisinho aí para mim? Amém. Então vocês entenderam isso? Obrigado, filho. Agora melhorou um pouco.
Então, o que que acontece? Quando a gente nasce, agora, queridos, esquece qualquer pensamento, tá bom? Desliga de tudo, para você beber e comer de Deus. Então, vamos lá. Quando a gente nasce, melhorou muito. Quando a gente nasce, vocês sabem que uma criança tem o reino dos céus, garantido por Deus. Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas ela vai crescer. E quando ela cresce e perde essa santidade, porque nasce no pecado e vai pecar, aí eu tenho que ficar explicando, porque tem gente que acha que o sexo com marido e mulher é pecado, não tem nada a ver. Ah, pastor, tem isso? Tem nada a ver, é para fazer mesmo, marido e mulher, tá? É porque nós temos no DNA lá de Adão e Eva o pecado. Então ela vai pecar. Ela vai pecar. E aí o que que acontece? O papai e a mamãe trazem para a igreja, pelo menos deveriam. Para quê? Para que ela comece a aprender a palavra de Deus e passar a entender a mente de Deus. Como é que Deus funciona. E aí, pastor? E aí isso acontece. E quando ela chega a um estágio, como nós aqui passamos, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nesse instante que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele deixa um recado para nós. Qual o recado, pastor? Eu vou figurar aqui para você entender bem. Aceitei a Jesus, nosso Deus, entre aspas, pega uma mala, e entrega para nós essa mala. Mala de viagem. Mala de viagem. Nessa mala vão estar roupas que nós vamos usar nas nossas vidas. Como assim, pastor? Eu disse que eu estava figurando, amém? Que roupas? Momentos difíceis nós vamos enfrentar. De aflição. Vestes de aflição. Mas também vai ter vestes de alegria, de contemplação, de adoração. Vai ter vestes de sentimento de morte. Tudo que nós passamos. Então essa mala é entregue a nós dessa forma. Um dia você está feliz, outro dia você não vai estar. Um dia você vai receber uma boa notícia, outro dia você não vai receber. Então ele já avisa para a gente, toma. Agora, para vocês vencerem tudo isso, eu dou a vocês a minha palavra. Que palavra? A Bíblia. Segue esse manual, que vocês vão vestir essas roupas todinhas, problemas, alegrias, felicidades, alguns pânico como eu tive, vocês vão vestir isso tudinho aí na vida de vocês, mas para que vocês passem por cima das águas, por cima desses problemas todos, e aproveitem a parte da alegria, do prazer, eu dou a vocês a minha palavra. Só que a gente não percebe isso. Os cristãos, a maioria, não são todos, não tem esse entendimento que eu estou falando aqui agora. Tem igrejas que pregam que você tem que ser feliz o dia todo, que você tem que regozijar de alegria o dia todo. Isso existe, gente? Hein? Existe? Não existe isso. No mundo tereis aflições. Então a gente tem que enfrentar, sabendo que dentro dessas aflições eu vou receber a vitória no final. Isso é que é importante. E como é que eu chego à vitória? Palavra. Pastor, tem alguma passagem na Bíblia clara desse recado que o senhor falou que Deus dá? Meu Deus do céu. Eu vou ler para você. Você não precisa abrir Bíblia, só acompanha, eles vão colocar aqui. Olha o que Deus fala conosco em Josué, capítulo 1. Eu vou ler e você só presta atenção, amém? É o recado que Deus dá para nós. Aliás, na minha opinião, quando alguém aceita Jesus, deveria ler o primeiro versículo que eu deveria ler após essa conversão, seria Josué capítulo 1 até o 9. Olha o que Deus diz, preste atenção. Meu servo, eu estou lendo o versículo 2, 1, 2.
meu servo Moisés está morto. O que ele está dizendo? Moisés é um tipo de quem? De Jesus. Moisés é um tipo de Jesus. Veio para libertar. Veio para nos salvar. Ele fez isso com o povo do Egito. Resgatou com o braço forte. Levou para o meio do deserto. Foi isso que Moisés fez? Faltou alguma coisa? Até a água da rocha saiu. Então é um tipo de quem? De Jesus. Aí ele chama Josué, que agora está com uma responsabilidade, aceitou a Jesus, tem uma responsabilidade, e diz o seguinte: Josué, Moisés está morto. Ele está agora ligando a quem que está morto? Quem morreu? Na cruz? Jesus. Jesus ressuscita, está vivo, e agora a responsabilidade é de Josué. Então ele diz, agora, eu vou simplificando, que Jesus morreu e ressuscitou agora, pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão, a nossa vida, as roupas que nós vamos vestir, preparem-se. E entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Qual é a terra que está prometida para nós? A salvação. Então ele está explicando aqui, Josué, agora é contigo. Agora você vai assumir. Você vai ser a porta lá da conversão da sua casa, você vai ser um instrumento usado por mim, você vai ser orientado por mim para levar esse povo, sua família, seus irmãos, seus amigos, ao reino do céu. Tudo bem até aí? Versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você colocar a planta dos pés é de vocês. Já está pegando já, não? Quem está falando isso aqui sou eu? Só que a gente não presta atenção. Tudo é de vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande no oeste, ou seja, não tem limite. Para vocês não tem limite. 5. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, não tem doença, não tem problema financeiro, nada. Assim como estive com Moisés, assim como estive com Jesus, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só. Seja forte e corajoso, enfrenta essa doença, enfrenta esse problema financeiro, problema de família, você enfrenta, porque você conduzirá o seu povo, a sua família, para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Olha como é que é forte isso aqui. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu povo, que o meu servo Moisés, Jesus, lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela, a Bíblia, de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe mandei, que lhe ordenei? Então seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde você andar. Glória a Deus. Aleluia mesmo. Glória a Deus. Então, olha só. Isso foi nos dado. Isso te pertence. Pertence a você. Isso deveria ser lido ou ensinado a quem se converte. Nós temos essa prerrogativa. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe isso aqui. Nós recebemos isso aqui. Combinado? Mas o que a gente faz? Relaxa. E começa a dizer assim: Deus não está me ouvindo, não? Parece que o tempo parou para Deus. A minha vida está um caos. A gente esquece. Isso aqui foi Deus que falou. Quantas vezes você já olhou para o céu e disse: o senhor não está fazendo nada a meu respeito? O senhor não vai trabalhar a meu favor? Não está vendo que eu estou doente? Não está vendo que eu estou com um problema?
Olha como é que está a minha família, como é que está a minha vida financeira. O Senhor não se importa comigo não, com a gente? Talvez você já chorou, já gemeu diante de Deus e não mudou nada. Um silêncio absoluto. Deus não fala nada. E agora? Será que esse silêncio significa ausência de Deus? Será que esse silêncio significa que Deus te esqueceu? Esqueceu de você? Mas eu queria que você fosse pensando nisso, antes da gente avançar. Porque nós temos uma promessa, de que nós vamos chegar à vida eterna. Vamos chegar na terra prometida. Tudo é nosso, onde eu botar o pé é meu. O que eu declarar acontece. Até a água da rocha sai. Até o mar se abre para você. Aí você relaxa dentro do problema, se envolve com o problema fala mais alto que Deus, e aí você começa a reclamar. Deus não está me ouvindo, Deus não está falando, Deus isso, Deus aquilo outro. Aí a palavra de Deus vem em Isaías 64:4, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, quando eu olho para o céu e indago a Deus, por que o Senhor não responde, não está em silêncio? O Senhor está em silêncio? Ele não me esqueceu. Não é que Ele não esteja me ouvindo, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando a meu favor. E Ele vai agir no tempo perfeito dEle. Tá. Lembra de Elias? De Eliseu? Lembra de Eliseu? Servo de Elias? Lembra dele? Presta atenção nisso aqui. Ele tinha poder. Tinha ou não tinha? Gente, eu estou com medo. Elias tinha poder? Eliseu pediu o que a ele? Porção dobrada. Vocês acham que ele tinha poder? Olha que bonito, irmãos. O culto não é para você agora aqui ter uma mágica e você ser curado. Jesus não faz mágica. É conhecimento. O culto de hoje é para você amadurecer, conhecer a mente de Deus um pouquinho. Uma porção daquilo que Ele libera para nós. Entenderam isso? Então está lá o moço cheio do poder de Deus, a ponto de jogar o machado na água e o ferro. Tinha poder ele? Tinha ou não tinha? Tinha, muita coisa. Muita coisa. Os dois juntos fizeram, meu Deus do céu. Eles mandaram. Você sabia que foi multiplicado pão na mão de Elias? Elias multiplicou pão. Para você ver os dois, como é que o outro tinha porção dobrada dele. Então era muito cheio de poder. E aí um dia, diante de muita perseguição, eles fizeram uma escola de profeta. Aí nessa escola de profeta, chegou um momento que Deus começa a nos ensinar que não é só poder que funciona, mas tem que ter conhecimento. Eles pediram a Eliseu: vamos alargar as tendas, porque o nosso seminário está pequeno. O que isso quer dizer espiritualmente? Nós precisamos não só de ver milagres, ver o poder sendo manifesto, mas nós precisamos de conhecimento, de entendimento, porque se eu tiver o conhecimento junto com o entendimento, eu faço um machado flutuar. Como assim, pastor? Eles foram alargar a tenda, eles foram alargar o seminário. Aí um deles, dos rapazes, pediu o machado emprestado. Vocês sabem disso? Sabe ou não sabe? Ele pediu o machado emprestado. Aí quando ele foi dar lá, cortar a viga, para botar lá, o machado
largou o cabo, largou do ferro e pumba na água o ferro. Ficou só o cabo na mão de madeira. Aí o profeta foi lá, não tem problema. Pegou o cabo, jogou na água e o ferro. O que Deus quer explicar para a gente nessa passagem, que muita gente não percebe isso? Que o conhecimento precisa andar junto com o poder. Sozinho o conhecimento resolve alguma coisa? Não, vai ficar com o que na mão? Com um cabo. Só o poder resolve? Não, vai ficar só com o ferro. Eu preciso conectar o poder com o ferro. Quando eu conecto o meu conhecimento com o poder, nada pode me impedir. Então, eu quero salientar aqui, deixar bem claro, que o poder precisa do conhecimento para funcionar. Machado com 100 cabos funciona? Precisa conectar. E quando conecta, meu irmão, você vai cortar qualquer tipo de situação que se levante contra você. É esse o recado, né? Uma vez eu preguei sobre isso, né? O recado, o machado e o cabo, era o tema na época. E era exatamente isso. Um precisa do outro. Se eu for cheio de poder, sem conhecimento, eu não vou a lugar nenhum. E se eu tiver muito conhecimento e não tiver o poder, e aí entra o Espírito Santo, que outro dia a gente conversa. Vocês entenderam essa passagem aqui? Então eu preciso de conhecimento. O poder já foi liberado. Eis que vos dou poder. Foi liberado ou não foi? Então eu já tenho poder. Agora eu preciso do conhecimento. Jesus fazia milagres? Sim. E ensinava? Muito. Muito. Antes do milagre ele ensinava. O tempo todo. Ele ensinava milagre. Conhecimento, poder. Conhecimento, poder. Então, se você veio aqui hoje para ser curado, para ser liberto, mas não tem conhecimento, toma posse da palavra de hoje, para que você tenha conhecimento. Como que Deus age? Como que Deus trabalha? Qual é a forma dele me ouvir? Isso é importante para você não culpar a Deus de que nada acontece na sua vida. Eu tenho 40 anos, praticamente, no Evangelho. Eu já vi muita coisa. Esse cabelinho branco aqui já não é à toa. Eu já vi muita coisa. O que mais prejudica é a falta de conhecimento. Julgam a Deus, condenam a Deus e crucificam a Deus. Sem perceber. Vitupério. Ainda negam. Ainda dizem que a culpa é de Jesus, se afasta da igreja, se afasta de Jesus, culpam o irmão por um motivo qualquer, como desculpa para não vir mais, ele se perde. E perde a essência do milagre, que é o conhecimento de Deus. Entenderam isso? O princípio de Deus, de Jesus, é a sabedoria. Como é que eu consigo sabedoria? Com muito conhecimento. Se eu tenho muito conhecimento, eu tenho sabedoria. É a resposta. Entenderam isso? E aí, o que acontece? Vamos lá, vamos prosseguir. Se eu tenho conhecimento e tenho poder, eu posso então ouvir Eclesiastes 3:11. Eu vou ler para você. Eclesiastes 3:11 diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Ele não consegue entender. Por que aconteceu isso? Por que morreu? Por que viveu? Por que está doente? Por que aconteceu? Ele não consegue entender. Aquele que realmente tem conhecimento, ele sabe que Deus tem todo o poder e sabe todas as coisas. E que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele sabe disso. Ele não condena Deus, ele não julga Deus, ele não crucifica Deus. Ele sabe que Deus está agindo de alguma maneira.
Mas ele não se arrisca a levantar a voz contra Deus. Ele sabe que alguma coisa boa para a vida dele vai acontecer. Mesmo que tudo esteja virado de cabeça para baixo, ele espera em Deus. Esperei pacientemente no Senhor. Se Deus está calado, alguma coisa Ele está construindo. Se Deus está quieto, Ele está moldando, possivelmente, o meu caráter, a minha vida. Ele vai fazer alguma coisa boa no final para mim. Porque, repito, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Entenderam isso? Muito bem. Quando Deus fez a terra, nos fez, Ele deixou na natureza bem claro o processo que Ele trabalha. É verdade, pastor? É verdade. Se nós formos poéticos diante de Deus, se nós retirarmos o véu que encobre as nossas vistas de ver o poder de Deus manifesto no sol, na lua, nas estrelas, se nós quebrantarmos o nosso coração para recebermos as coisas de Deus com carinho, e não querendo bênção, 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 se nós abrirmos sabendo que Ele está trabalhando a nosso favor, nós vamos contemplar maravilhas de Deus e vamos assimilar as nossas vidas. Quer ver? Você já viu o casulo de uma borboleta? Quem já viu? Ela antes era uma lagarta, feia, peluda, nada agradável, sim ou não? Ela constrói aquele casulo. Quando ela entra para dentro do casulo, quem olha diz o quê? Morreu. Nossa vida é assim. Está parada lá. Morreu. Lá dentro, ela vive um drama. Pastor, vive um drama. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler muito. Ela vive um drama dentro daquele casulo. Há uma transformação. Será que você não está num casulo hoje de Deus? Será que você não está sendo transformado hoje por Deus? Você olha, só tem parede, está apertado o ambiente, não tem lugar para você se expandir. Mas Deus, na verdade, está transformando aquela feiura na tua vida, para você voar alto. E você está reclamando de Deus. Mas pastor, o que tem a ver o casulo com a minha vida? Tudo. É a maneira que Deus trabalha. Com as vidas. Sabia que borboleta tem vida? E Ele deixou exemplos para nós incríveis, como esse. Da borboleta. Talvez você esteja apertado no seu ambiente. Tudo escuro. Está tendo vida, meu irmão. E você não está percebendo. Está tendo vida, Marcelo, na sua vida. As coisas podem estar difíceis, mas há uma transformação. Você quer ver outra? Um grão na terra. Você nem vê. Vê? Talvez você passe desapercebido. Ninguém vê você, ninguém te dá valor. Você é o pior dos piores, está caído lá. Aparentemente morto, começa a Deus criar raízes em você. Você começa a se aprofundar na palavra de Deus, começa a fortalecer, começa a romper aquela terra. Quando vê, você é uma árvore. Pastor, só está hoje muito poético. Não, é para você entender como Deus trabalha. Deus não faz mágica. Quantas vezes as pessoas chegam perto de mim pedindo, pastor, ora para acontecer isso, ora para acontecer aquilo. Eu digo, você conhece o projeto de Deus na sua vida? Você conhece a maneira de Deus agir? Não, mas tem que ser... Olha, eu vivi uma experiência no passado. Deus faz, você acredita que Deus faz? Uma moça, uma jovem senhora, pediu para que nós orássemos para que o marido voltasse para casa. Nós oramos.
uma desavença, ele saiu, nós pedimos a Deus, o que Deus uniu, o homem não separa, papapá. Só que tem o tempo de Deus. E aí um dia, ela chegou lá na igreja dizendo que tinha orado a Deus, que se Deus não devolvesse o marido dela, ela ia se matar. Não sei nem por que eu estou falando isso. Ela ia se matar. E nós ficamos preocupados, porque ela estava muito decidida. E aí nós clamamos a Deus para que Deus trouxesse o marido dela. E nós sentimos no coração Deus falando, na oração, ela não está pronta. Ela não está pronta. Se tem alguém aqui vivendo isso, segura. Ela não está pronta. E aí nós dissemos para ela, minha irmã, Deus está falando com a gente que a senhora não está pronta. Espera um pouquinho mais, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus moldar, deixa Deus transformar, deixa Deus dar vida. Não. Eu quero o meu marido de volta. Agora. Você acredita que Deus deu? Deu. E sabe o que ela fez? Ele foi jogar futebol, atrasou, compromisso que tinha, ela sentou o rolo de pastel na cabeça dele. Verdade. E aí chegou lá na igreja chorando que o marido foi embora de novo. Ela estava pronta. Tem que ser no tempo de Deus. Tem que ser no tempo de Deus. Eu uma vez pedi para Deus, eu cismei que eu queria uma casa de suco. Lembra? Meu irmão está aqui, lembra? Eu quero uma casa de suco lá na Tijuca. Vou ganhar dinheiro. Aí fui orar a Deus. Sabe como é que eu orava a Deus? Eu não perguntava se Deus é da tua vontade, me ajuda e tal, não. Eu quero uma casa de suco. Eu quero uma casa de suco. Eu e minha esposa. A gente quer, nós queremos. Aí não queria nem ouvir Deus falar, nem esperava, tá, amém. Porque sabia que Deus ia falar alguma coisa, amém. Tá. Deus deu. 7 meses depois eu estava, Jesus, vende para mim essa casa de suco. Precipitado. Precipitado, Deus me livre, nunca mais. Entendeu? Então, irmãos, o que Deus está falando é meio bobinho, parece ser, mas é profundo. É profundo. O barro na mão do oleiro. Aquele negócio gira, não gira? A gente fica tontinho com a vida da gente, né? Tontinho, a gente não sabe para onde vai. Mas na mão do oleiro ele vem e molda, e arruma, e faz. E o que acontece? A gente fica útil para alguém, vai servir. Então tudo tem um propósito no tempo de Deus. Então passa a reparar as coisas, a árvore pequenininha que cresce, que ela tem várias cores de folha, uma verde escura, outra verde mais clara. É o poder de Deus mostrando que existe transformação. Sua vida está sendo transformada. Pastor, estou passando aqui igual a borboleta lá, eu estou apertado, não estou vendo nada, está tudo escuro. Calma, Deus está te preparando, Deus está te organizando para que você voe alto. Você vai bater asas daqui a pouco, mas isso é um processo. Eu quero, não vai te levar a lugar nenhum. Calma, Deus está com você. Você ouviu, onde você botar a planta do seu pé, eu vou-lhe tenho dado. Ser forte e corajoso. Está desistindo por quê? Deus é com você, Ele falou, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está com você o tempo todo, dentro dessa dificuldade lá da lagarta, dificuldade lá do grão, lá do barro todo quebrado, lá desmontado, mole, Ele dá forma. Você já viu a minha mãe antigamente fazia bordado? Umas coisinhas assim, um arcozinho assim, ficava bordando, e eu era pequeno, eu olhava por baixo, era um rolo só. É a mesma coisa, a gente olha para o céu, vê só um rolo de amaranhado de linha que você não entende nada. Mas se você olhar o outro lado, está tudo bonitinho. Quem já viu isso que eu estou falando? Está tudo arrumadinho. É Deus, você está olhando de um lado e Deus está olhando do outro. Vão confiar mais. Amém? Você já viu a ostra? Conhece a história da ostra? Não conhece? A pérola vem da onde? Da ostra. Você sabia que a ostra está lá feliz da vida dela? Vai ele trazendo para a tua vida e para a nossa vida. Está feliz da vida lá no mar. Maravilha. Aí entra um grão de areia dentro dela. Você já viu? A ostra é assim, né?
Aí entra um grão de areia. Aquele grão de areia vai começar a fazer carinho nela ou machucar? É a vida, machuca a gente. Começa a machucar, começa a machucar, começa a machucar. Entra outro grão de areia, ela fala, não é possível, está bem fechado. Como é que está acontecendo isso na minha vida? Hoje está gritando lá para Deus. Como é que o Senhor pode deixar entrar grão de areia? O Senhor me fez errado. O Senhor me fez com alguma abertura, está entrando grão de areia, está me queimando, está me machucando. Só que ela tem um recurso, ela libera uma substância chamada madrepérola. E aquela substância madrepérola começa a envolver aquele grão de areia ou aqueles grãos de areia. E há uma o que era dor passa a vira uma pérola. A tua vida virando pérola. Pastor, eu estou com areia aqui na minha saúde, eu estou com areia no meu casamento, eu estou com areia na minha vida financeira. Pois é, Deus está dizendo, eu vou te dar substância, poder. Eu vou te dar conhecimento para você transformar esse grão de areia, ou esses grãos, essas tentações na tua vida, numa coisa muito valiosa. Vocês estão entendendo? Está poético? Está. É porque eu estou apaixonado por Jesus. E aí a gente fica poético, porque a gente começa a entender as coisas, os porquês. Então a própria natureza me ensina como Deus trabalha, não é do meu jeito. Eu quero ficar curado, tá bom, calma. Deus pode estar te ensinando um monte de coisa. A doença ensina alguma coisa, Júlio César? Esse menino aqui é um milagre de Deus. Eu vi esse rapaz morto. Meu irmão de sangue, morto. Já contei aqui para vocês estão cansados de saber disso. Morto. Faz assim, Júlio. Você não morreu, não? Não morreu, não. Mas era o grão dentro dele, virou uma pérola ali, ó. Graças a Deus, a esposa está do lado. É assim que Deus faz. Um processo. Eu estou sendo transformado, eu estou tendo condições de voar alto, assim que você tem que ver. Você está mergulhado no problema, mas Deus vai dar a saída, Deus vai dar a solução. Entenderam isso? Lembra do José, do Egito? Armaram para ele. Como armaram, né, pastor? Jogaram ele na cova. Foi vendido como escravo, pelos irmãos, hein? Só porque tinha sonhos. Você tem sonhos? Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Pastor, o meu sonho, pois é, vai ser perseguido. E muito, mas fica firme, porque Deus está te transformando. A cova era apertada. Deus falou, eu vou transformar essa cova num altar. Espera. Foi traído, não tem problema. Espera aí, espera em mim. Aí, ele chega na casa de Potifar. Armaram para cima dele de novo, querendo que ele pecasse sexualmente. Ele não pecou, vai para a prisão. Chega na prisão, 2 homens, um copeiro e um padeiro. Quem conhece essa história? Eles têm um sonho, o copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. O sonho do padeiro, presta atenção que isso é interessante. O sonho do padeiro, ele vinha com um cesto de pão sobre a cabeça. A palavra de Deus, irmãos, ela abre um leque para nós de entendimento. Por isso que eu sou apaixonado por Deus, porque cada vez que eu leio eu tenho um conhecimento maior. Lá vem o padeiro sonhando, né? Que está com o cesto de pão na cabeça. Aí ele vê as águias, as aves do céu comendo o pão que ele vinha na cabeça. Aí conta isso para José, dentro da cadeia. Aí o copeiro fala, eu também sonhei. Eu sonhei que eu tinha com um ramo de videira, 3 ramos de videira, saíam assim, e aí eu pegava as uvas, o cacho de uva, ele era copeiro, e espremia no copo do rei, e ele bebia. Aí o menino José falou assim, eu já entendi, você, copeiro, vai ser salvo. Por quê? Porque você permite ser espremido o sangue de Jesus. Olha como é que está, tudo ligado. O sangue de Jesus esmagado para servir. Você vai viver. E eu, o padeiro, você vai morrer. Por que eu vou morrer? Porque você não tem equilíbrio
nas coisas de Deus, traz na cabeça de qualquer jeito, descoberto, permite que qualquer coisa aconteça na sua vida cristã, é religioso, só porque tem que levar para o rei, você vai perecer. Vocês entenderam? Como é que você tem se comportado, como copeiro ou como padeiro diante de Deus? Qual é a sua esperança? José, o que aconteceu com ele? Olha, ô copeiro, quando você chegar lá, você fala para o rei que eu existo. O rei deixou ele 2 anos lá. O rei não, o copeiro, não contou para o faraó. 2 anos depois, você fala dizer, poxa pastor, eu não ia aguentar. Pois é, no tempo de Deus, Deus estava preparando José a enfrentar dificuldades, a problemas, a ser traído. Agora, o copeiro vai lá e conta para o faraó. E ele vira governador do Egito. Mas eu quero que você chamar a sua atenção, é para outra coisa. Se o copeiro tivesse falado com o rei 2 anos antes, ele seria o quê do rei? É isso aí, padeiro. Nada contra padeiro, tem? Não, graças a Deus pelo padeiro, porque senão eu estava lascado, porque eu adoro pão. Como eu gosto de pão, glória a Deus, mas é melhor ser governador, não é não? Sim ou não? Então, se Deus faz antes, como ele deveria estar querendo, ele seria outra coisa. Entenderam? Então, espera em Deus. Espera em Deus. Vou te dar mais um só, para acabando o nosso tempo. Você lembra de Lázaro? Lembra de Lázaro? Meu irmão está morrendo. O rapaz, para o cavalo, foi lá. Ô Jesus, o irmão está morrendo. O irmão dela lá, seu amigo. Tá bom. Entraram em pânico. Morreu o moço. E agora? E agora Jesus estava ensinando a elas que quando ele fala, ele cumpre. Essa doença não é para a morte. Só que o rapaz que voltou, chegou lá e disse assim, essa doença, Rian, não é para a morte. E aí o que aconteceu? Já estava morto. Aí a gente entra em pânico. Eu não entendo Deus. Eu não consigo entender a mente de Deus, mas não é para entender, é para esperar. Aí Jesus chega para Marta, Marta corre no caminho, interpela Jesus, de forma meio violenta que ela vem. Aí Jesus, Marta, se você crer, Marta, ou melhor, aquele que crê, mesmo que ainda esteja morto, Marta, viverá. Deu o mapa da mina, foi ou não foi? O teu irmão vai, mas a cabecinha dela estava no problema, não estava na espera em Deus, Jesus já estava diante dela, oba! Não, teve que chamar Maria. Aí Maria consegue levar Jesus até o milagre, porque ela vem de forma diferente. Aí, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, onde o puseste? Jesus se preocupa com o teu problema, meu irmão. Ele sabe onde é a tua dor, onde puseste, onde é que está doendo. É a tua vida financeira, seu casamento, é a sua família, o que está doendo em você? Ele sabe, esse recado aqui é para você guardar e saber que Deus está agindo, está trabalhando a teu favor. Aí ele vai até o túmulo, vai até o problema. Quando ele chega diante do problema, há um impasse. Jesus, pedra e o problema lá dentro, cheirando mal. Sim ou não? Ela mesmo diz, Jesus já tem 4 dias, cheira. É assim que a gente faz com Jesus. A gente consegue levar Jesus até o milagre, mas a gente ainda não está acreditando que Ele vai fazer. Meu irmão, Deus está dizendo para você, eu vou fazer milagre na tua vida. É o que Ele está dizendo. Só espera um pouquinho de tempo, como Ele diz. E aí diz que não vai demorar. Então espere em Deus, com calma, com paciência, com carinho, que Ele vai operar. E o impasse, pastor? Ele libera a palavra, meu irmão. Aí, não sei se você sabe, do lado de lá estava um morto, éramos nós, mortos. Aí tinha um véu que nos separava de Jesus, a pedra. Num ato de Jesus, aquela pedra sai do lugar.
levada pelos homens, a cruz, levaram os homens, levaram. E aí, o véu se rompeu, de cima e embaixo se rasgou. E aí Lázaro teve acesso a Jesus. Mas aparentemente, o que eles esperavam? Morte. Só tem aí dentro, morte. Aí Jesus falou: vocês só pensam nisso. Eu vim para dar vida. Lázaro, sai para fora. Então eles esperavam morte e sai o quê? Você está esperando morte. Mas Deus diz para você: vida. Entenderam? Entenderam? O véu se rasgou, meu irmão. A pedra saiu do caminho, foi deslocada. E aí você tem acesso livre a Jesus. Mesmo que ainda saia todo atado como ele saiu. Jesus virou e disse: você ainda precisa de ajuste. Mesmo vendo o milagre, você não está ainda a contento. Eu vou mostrar para você que você é perfeito. Que eu não vou te abandonar. Desatai-o e deixai-o ir livre. Vai viver a sua vida na presença de Deus, a liberdade. Vocês entenderam o recado hoje? É simples, pastor, mas Jesus é simples, meu irmão. Não adianta eu fazer aqui um culto cheio de entendimento, de exegese, de hermenêutica, de como é que chama? Homilética. Parece um omelete, né? Não, é homilética. Para quê? Se Jesus é simples. Eu estava meditando no Sermão da Montanha. Que sermão simples, né, pastor Júlio? Né, pastor? Que sermão simples. Aí eu falei, tem que ser simples. E hoje foi dessa forma. Espere em Deus. Espera o cuidado de Deus. Pastor, lembra da borboleta. Pastor, está machucando, está doendo. Lembra da ostra. Mas, pastor, mas é isso, porque Deus que fez isso tudo. Lembra lá de José. Comeu o pão que o diabo amassou. Não desistiu. Sabia que Deus era com ele. Aliás, se você ler lá José, você vai ver o tempo todo. E Deus era com ele. E Deus era com ele. E Deus era com ele. E Deus é com você. Entenderam? Está lá, 3 minutos. Está lá a Joquebede, mãe de Moisés. Vão matar meu filho. Ah, meu Deus, ela foi lá e liberou ele no rio. O rio, meu irmão, era uma esteira para a vitória. Vocês estão entendendo? Era um momento que Deus estava protegendo Moisés. Aparentemente, que risco, que perigo de morte, sim ou não? Crocodilo, será que tinha lá? Jacaré, crocodilo, será o nome daquilo que tinha lá? Né? É perigoso o cestinho afundar, a própria água. Deus estava guardando, Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Lembra quando Pedro foi preso? Colocaram ele no calabouço, com 16 guardas tomando conta. Sabe o que Deus estava fazendo? Protegendo Pedro, porque queriam lá fora matá-lo. Aí a gente não entende, né? Poxa vida, Pedro, coitado, foi para a cadeia, pregando a palavra. Aí Deus disse, eu vou botar inclusive 16 soldados tomando conta dele, porque eu tenho o domínio dessa situação, eu tenho o controle. Eu estou te guardando, meu filho, dentro dessa prisão, desse problema. É isso que a gente tem que entender e descansar mesmo, sentar e falar, obrigado, Jesus. Eu estou pior do que a borboleta, pior do que a ostra, pior do que José, pior do que tudo. Mas nessa palavra, eu vou lançar as redes. Eu não acredito, como Pedro, que vai ter peixe lá, mas sobre essa palavra, só por causa disso, e já é tudo, eu vou confiar. Esse é o convite de Jesus para você nessa manhã. Confia, entrega, 100%, não entregue e ponha, não, entreguei. É de Jesus, minha vida é de Jesus, meus filhos são de Jesus, minha família é de Jesus, minha vida financeira é de Jesus, minha saúde é de Jesus. Eu vou descansar, Salmo 40, vou descansar.
Aí o diabo vai vir na sua mente. Leva cativa a obediência, todo pensamento. Se recusa a pensar. Não vou pensar. Hoje eu sou a ostra. Vou liberar a madrepérola, que é a palavra. Vou liberar a madrepérola. E sabe o que é que vai acontecer com a minha saúde? Vai virar uma pérola. Minha família, uma pérola. Vão querer essa pérola. Está dado o recado? Está dado o recado? Vamos ficar de pé para falar com esse Deus? Glória a Deus. Vamos falar com Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Nome que toda situação se curva. Nós queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra, tão simples como o Senhor é. Nós é que complicamos com os nossos problemas, nossas dificuldades, nossos anseios, desejos, vontades. Nós complicamos, Jesus. Nós temos medo. O Senhor disse bem claro para nós no início desse culto: ser forte e corajoso, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ser forte e corajoso. Oh, Pai, nos ajude. Pede Jesus para te ajudar, meu irmão, a ser uma pessoa diferente, a uma pessoa que contempla as coisas de Deus, vê o poder de Deus sendo manifesto, até numa borboleta. Oh, Jesus, nos ajude. Meu irmão, sai desse emaranhado, sai dessa confusão. Você é escolhido, você é único. Você, como lá a borboleta lá, você é único. Está sendo trabalhado. Oh, veja dessa forma. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Você é separado, ungido, escolhido, menina dos olhos de Deus. Ele te coloca num alto retiro, aonde o imundo não pode passar. São palavras dele. Ele diz que te cerca com muralhas de fogo. Ele diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É que você está olhando as circunstâncias, o que está te apertando, o casulo que te aperta, que está escuro, como a sepultura fazia sobre a vida de Lázaro, fria, escura. Mas mal sabia a morte e a escuridão que do outro lado havia luz. Talvez você esteja nessa tumba fria hoje, vivendo um problemão na tua vida, mas do outro lado tem Jesus. A pedra já foi removida, o véu já se rasgou. Desatai-o, ele disse, deixe-o ir. Oh, meu irmão, minha irmã, se você tirar esses problemas da sua mente, do teu coração, da tua vida, e viver em Cristo, você vai se sentir leve. Leve, porque tem alguém que te conduz, que te leva. Até aqui nos ajudou o Senhor. As palavras de Deus não são lançadas fora, elas têm um objetivo. Até aqui nos ajudou. Se você está vivo, você está tendo oportunidade de ouvir a voz de Deus nessa manhã aqui, no Ministério Palavra e Vida. Toma para você, se sinta como uma borboleta, que seja no casulo apertado, que seja na tumba, mas a esperança, a vida lá fora. Você vai sair desse casulo, você vai sair dessa tumba, você vai sair dessa cova como José saiu. Mas espere em Deus, não se precipite. O moço lá, se fosse precipitado, José não seria governador do Egito. Espera, porque maravilhas vão acontecer. Deus não pode mentir, Deus não pode mentir. Confia. Entrega agora, meu irmão, teu coração, tua vida, tua família, tua saúde. Sai desse problema, sai desse embaraço, sai disso, em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero.